Fala pessoal, beleza? Aqui é o Yuri, certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desculpa aí ficar um tempo sem postar, né? Na verdade, foi mais pelo meu PC que deu defeito, mas agora, inclusive, eu tô testando o iPhone para ver se fica melhorzinho. Parece que a qualidade fica melhor. Talvez eu tenha que comprar só um microfonezinho que pegue nele e que funcione nele. Mas é isso. Por enquanto, vamos seguir aqui em frente, tá? Então, pessoal, hoje eu coloquei o título desse vídeo sobre superstição. E por que eu quero falar sobre isso? Eu já tenho percebido que tem uma tendência nos ambientes católicos de que qualquer coisa que apareça de novidade ou de diferente, e veja que eu não estou falando nem no âmbito religioso, eu estou falando no âmbito até psicológico, natural, qualquer coisa desse tipo, tá? E que em alguma medida vira superstição. Então teve até um caso de um aluno meu que veio falar comigo, porque ele tinha feito um tipo de terapia psicológica e simplesmente, não, porque essa terapia, né, é gnóstica, ou é coisa do capeta, ou é ilícito para os católicos, etc e tal, né? Então, e geralmente esse tipo de acusação cai sempre na égide da, é superstição, é algo supersticioso, tá? Então nesse vídeo aqui, a primeira coisa, você vai entender o que é superstição, tá? A segunda coisa, você vai entender também, certo? Além do significado de superstição, por que tem essa tendência dos católicos de hoje fazerem isso, tá? Existem dois problemas ali por trás que está gerando essa dificuldade, certo? Então a primeira coisa é a gente trabalhar com o sentido e o significado daquilo que é superstição. Então, continuando, tá? O catecismo, ele vai dizer o seguinte, certo? Eu falei, eu não vou trazer catecismo, mas eu vou ter que trazer aqui, porque a ignorância é tão grande sobre o assunto, que não dá, entendeu? Você tem que trazer alguma coisa aqui para o pessoal, pelo menos não tem que dar o papá para o neném comer. Então, vamos lá, tá? Superstição é um desvio do sentimento religioso das práticas que ele impõe. Também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Então, olha só, meu amiguinho católico, você que ama usar o título de superstição para qualquer tipo de coisa, você pode estar sendo supersticioso. Então, por exemplo, ele vai citar aqui: quando atribuímos uma importância de algum modo mágica a certas práticas, que são legítimas e necessárias. Então, por exemplo, é legítimo você andar com um terço no braço? Mas e se você anda com um terço no braço, não reza, e acha que só o fato do terço estar ali vai te proteger, né? Isso é uma espécie de superstição. Outra coisa, atribuir só a materialidade das orações ou aos sinais sacramentais a respectiva eficácia, independentemente das disposições interiores que exigem, é cair na superstição. Então você usar, por exemplo, eu estou usando um escapulário, eu quase nem boto para fora justamente para evitar esse tipo de problema. Por quê? O cara gosta de exibir itens religiosos. Eu vou falar um pouco do que é essa disposição, certo? Deixa eu falar um pouco para trás, agora foi. Eu vou falar um pouco do que é essa disposição que faz o sujeito ficar querendo exibir religião para tudo quanto é lado. E por que ele faz isso? Mas esse tipo de coisa, se você faz e não tem a disposição interior necessária, você está cometendo um pecado de superstição. Ou seja, não é só superstição, eu vou, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo, a litoterapia de Santo Delgado. Então, Santo Delgado ele vai pegar nesse livro aqui. Nossa, tô caindo, derrubando aqui no chão. Caramba, o livro não tá aqui. Onde é que tá o livro? Será aí? Botei em que lugar do livro? Achei, tá aqui. Nesse livro aqui, Santo Delgado, chama-se Física. Ela vai falar, chama-se Livro de Medicina Simples, sobre as propriedades naturais das coisas. Vou baixar um pouquinho aqui para não bater na mesa, tá? E aí ela vai falar algumas coisas aqui, por exemplo, ela vai falar sobre o salsão, que é que o salsão ajuda na vida humana, com relação à saúde, tá? Vai falar de um monte de coisa aqui, tem coisas que são até em alemão. Por exemplo, aqui ela fala dos minerais, então vai falar da ametista, né? A ágata, vai falar do craso, né? Entre outras coisas. Então, enfim, ela vai pegar todos os seres viventes aos quais ela tinha algum tipo de conhecimento, de ideia ou de catálogo e vai simplesmente dizer como essas coisas ajudam na saúde humana, por exemplo, tá? Certo? Aí tem muita gente que pega isso aqui, porque não conhece, e vai falar, não, isso aqui é supersticioso, tá?
Mas olha só o que o catecismo já disse enquanto superstição. É uma atribuição religiosa falsa. Superstição não é, porque tal coisa me disseram, sei lá, às vezes você vai na casa da sua avó e sua avó fala assim, pega chá de tal coisa lá e toma, que vai melhorar essa doença que você tem. Ou então toma um chá verde lá, aquele chazinho que tem um monte de planta verde, o suco verde, né? Que vai fazer suas plaquetas aumentarem, né? Quando a pessoa tá com dengue, geralmente se fala isso, né? Entende? Então assim, beleza, ok. Aí muita gente ouve e pensa, não, isso aí não é supersticioso. A questão é que a palavra superstição perdeu essa conotação de virtude e vício e virou uma coisa entre o que é científico e o que não é científico, tá? Certo? Então, olha só, eu também peguei esse livro aqui, chama-se A Ética das Virtudes, segundo São Tomás de Aquino, tá? Ele vai falar aqui o seguinte, ó, para Tomás, a religião é uma virtude. Então, primeira coisa, tá? Religião não é um adereço, não é um adorno e nenhuma identidade pessoal. Religião é uma prática virtuosa. É uma prática onde o sujeito consegue o quê? Né? Dar o que é devido a Deus, prestando-lhe culto como um fim. Ou seja, a virtude da religião é uma virtude associada à justiça, que é a virtude que dá, onde você dá a cada um aquilo que é devido a ele. Então, se você deve 10 reais para um sujeito, você restituir esse valor, você está praticando a virtude da justiça, certo? No caso de Deus, não tem nada material que você possa dar a ele que vá satisfazê-lo. Então, o que é que você oferece? O culto, certo? Você oferece culto, adoração, etc. Então, ele continua aqui. Assim, a virtude da religião é uma virtude que não tem Deus como objeto direto, como as virtudes teologais. Então, você acredita em Deus, você ama Deus, você espera em Deus, certo? Mas como finalidade das suas ações. Então, as suas ações têm que ter por finalidade louvar e agradecer a Deus, que é a causa final, causa última de todas as coisas, certo? Que é a divindade. Isso não é uma virtude religiosa, ou seja, não é uma virtude que você só obtém por revelação, por você estar no catolicismo. Na verdade, isso é uma virtude natural do ser humano. É natural do ser humano prestar culto a alguma divindade. Então ele vai citar Cícero aqui. Cícero diz o seguinte: religião é a virtude segundo a qual se oferecem culto e cerimônias da natureza superior que chamam divina, tá? Ou seja, para o romano, a piedade diante de Deus era algo assim normal, natural. Então o cara tinha que prestar culto e honrar os deuses que eram os deuses próprios da família dele, os deuses próprios da cidade, etc, tá? E isso era uma espécie de prática religiosa também, uma espécie de prática também da virtude da religião, certo? Isidoro também vai falar o seguinte, olha, religioso é definido por Cícero como aquele que repassa e, por assim dizer, relê o que se refere ao culto divino. E Santo Agostinho também fala, né? Em Santo Agostinho, né, o termo de religião é significado como reeleger a Deus, a quem por negligência perdemos. Ou seja, é uma série de atos e disposições interiores que você faz para cultuar e louvar a Deus, certo? No Evangelho, a gente resume a prática da religião em 3 coisas: jejum, oração e esmola. Quando você faz isso, você está dando a Deus tudo aquilo que você tem de mais valioso para que você o reconheça como soberano e divino. Então, você deixa de comer, deixa de fruir dos seus prazeres, até do sustento do corpo, tá? Para entender, Deus é o sustento do meu corpo real e não é o alimento, né? Como diz aquela palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, certo? Você dá orações a Deus, você presta o seu louvor e a sua referência a Deus por meio das orações. E, por fim, você dá aquilo que é o seu dinheiro. Então, você pega o seu dinheiro e devolve a Deus por meio de um necessitado, de um mendigo, de alguém que precise, certo? Isso é a prática da religião. A superstição, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma espécie, certo? Ela vai ser uma espécie de exagero, tá? Dessa prática religiosa, certo? Então, por exemplo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê Deus? Aqui. Existe o quê? A manifestação errônea, a reverência divina, que foi aquilo que eu falei. Você pode usar um monte de sinalzinho religioso, achando que eles por si mesmos, sem a sua verdadeira reverência, vai funcionar. Então, ó, eu tenho esses ícones aqui, então eu presto reverência a eles, faço orações diante deles. Porque não adianta só eu tacar um ícone na parede, um instante e acabou. Isso não vai funcionar, tá? Certo? Superstição, certo? Então, o que ele vai dizer? Vício oposto ao meio termo da religião, como certo excesso indevido
por prestar culto divino ou ao que não deve, ou do modo que não deve. Então, você pode prestar culto divino erroneamente ao Deus verdadeiro e estar sendo supersticioso. E você pode prestar culto divino a coisas que não são Deus. Veja só, meu amigo. Quando um cara pega um livro desse aqui, o livro está escrito o quê? Livro de medicina simples. Isso aqui não é um livro de religião e as práticas que estão aqui não são eminentemente religiosas. Entendeu? Elas são práticas de cura medicinal. Cura do corpo, cura da alma. Porque a medicina não se liga somente às questões especificamente materiais do corpo humano, tá? Certo? Cura do psicológico também, inclusive era o que eu queria falar agora, que é a notícia que eu vi aqui agora, e aí eu já vou dar gancho disso para explicar o porquê as pessoas fazem isso, tá? Eu vi a notícia aqui agora do Metrópolis, tá? Tá aqui, ó. Cadê? Pra cá. Vou falar aqui, tá vendo? Corpo único, saúde mental e física caminham para se tornar uma só. E aqui vai ter um textão, não vou abrir esse textão, se você quiser entrar no Metrópolis lá e você vai ver, tá? Ou seja, a medicina moderna, que é a medicina alopática, passou anos diferenciando, criando distinções, anos, décadas, séculos talvez, distinções entre a medicina física e a saúde mental, tá? Mas ela não é o único tipo de medicina. Porque, por exemplo, essa aqui é uma medicina medieval, natural. E aqui Santo Delgado já fala, olha, se você não tem mental em ordem, o físico também não vai estar em ordem, tá? Então, por exemplo, hoje muito hematologista, reumatologista, e eu sei disso porque eu vivo nesse meio, porque eu tenho doença autoimune, tá vendo aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o lúpus, entendeu? Quando ele tá um pouco mais avançado, não tanto avançado, ele gera essa rosácea, tá? Certo? Então eu conheço dessas coisas, eu vejo discussão, conversa, o que um médico fala, o que o outro fala, o que tem de pesquisa internacional, todas essas coisas eu estou sempre acompanhando. E aí, por exemplo, já tem muito médico hoje dessa área, hemato e reumato, que vai falar, Yuri, para qualquer paciente fulano, o controle mental e emocional é essencial para você manter a doença em remissão. Então, quando você se estressa demais, quando você se impacienta demais, quando você está muito ansioso, essas coisas se tornam gatilhos para esse tipo de doença, certo? Só que isso já era uma coisa que em outro tipo de medicina, que não é o nosso, já se sabia há muito tempo, entende? Tá? E aí, qual é o grande problema de você recorrer a algum tipo dessas coisas se você está buscando o quê? Cura de corpo e alma e espírito, e você não está buscando prestar culto a ninguém. Quando você, a Santo Delgado fala aqui, ó, a ansiedade é boa de ser curada com o uso da jaspe. Então você vai fazer tal e tal coisa lá que a jaspe vai te ajudar a diminuir essa ansiedade. Onde está o culto a Deus, como diz aqui na Ética das Virtudes São Tomás de Aquino? Não tem nenhum culto, você não está transformando a pedra em Deus. Até onde eu sei, se você não é doente mental, se você não é louco, tá? Você não vai pegar um remédio e considerar Deus. Você não vai pegar uma dipirona e transformar em Deus. É o seu Deus. Porque a dipirona te livrou da dor de cabeça, então isso aí só pode ser uma divindade, não é? Não é assim que você vai pensar. Ah, é um remédio, pô. Tomei um remédio. Só que existe um movimentozinho idiota e imbecil, tá? E eu vou dizer o porquê. Porque essas pessoas são as maiores responsáveis por deixar o cristianismo e o catolicismo nas mãos dos seus lobos imundos que querem destruir a sua religião, tá? Certo? É muito comum um cara bradar ciência, mas quando vem um ateu e fala religião não é científica, ele quer fazer um monte de malabarismo, muitas vezes determinando a religião como se fosse algo científico, né? E que muitas vezes mina os milagres. Então já tem gente que explica, por exemplo, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Nossa Senhora deu à luz a um menino e ela não perdeu sua virgindade, não perdeu a sua originalidade, né? Por argumentos científicos, não, porque a ciência diz que pode acontecer aquilo, outro. Daqui a alguns dias vai ter gente católico fazendo isso com a ressurreição. Não, porque dá para ressuscitar um corpo se você usar tal máquina assim, assado, nisso que lá, a pessoa volta à vida, né? Talvez algum soldado romano ali escondido, pegou um desfibrilador, né? E deu ali em Jesus para ele acordar de novo. Deve ser isso, né? Quando você começa a cair nessas questões, você começa a reduzir a sua religião a um punhado de ideias de homens de jalecos, tá? Um punhado de ideias de homens de jaleco, tá? Isso acontece por quê? Por que a pessoa pega essas coisas e começa a fazer isso? Eu vou explicar aqui agora um outro texto que eu fiz. Não é muito grande, tá? É uma frasezinha bem simples.
do porquê que isso acontece, tá? Então eu escrevi aqui no meu Facebook, olha, uma coisa que católico nenhum percebe é que como não existe mais uma visão de mundo católica ou uma cosmovisão, o que isso quer dizer? Cosmovisão. Cosmo é mundo, ordem. Visão é maneira de enxergar, inteligir, compreender, tá? Exceto se essa cosmovisão for moral, ou seja, o católico normalmente ele vai ser pró-vida, por exemplo. Por que ele é pró-vida? Porque ele não é assim, porque a igreja mandou, não, é porque tem uma cosmovisão de que o ser humano não é só corpo, o ser humano é corpo e alma, e essa alma está lá desde o começo da concepção. E aí por isso você não pode pegar um corpo de um neném dentro da mãe grávida e matar, porque você está realmente tirando a vida dele. Por que o cara que é feminista, a mulher que é feminista, ou cientificista, ou qualquer merda que seja ateu, vai falar assim, não, né, dá pra gente matar porque é só um aglomerado de células, porque para ela não existe alma no corpo humano. Não existe um ente espiritual que significa, ou seja, a sua vida por ali, tá? Só existe o corpo material, um mero ser né, que não tem ali nenhum tipo de existência transcendental e, portanto, é válido e lícito você pegar e retirá-lo quando quiser, né? Então tem isso. Então, outra coisa, o casamento. O casamento é homem e mulher. Por quê? Porque não é porque a igreja determinou e mandou. Sim, mas existe por trás disso a percepção de que o homem, a mulher é mulher e os dois se complementam. Já vai dizer São João Paulo II na teologia do corpo, a complementaridade dos sexos. Não é? E também, por exemplo, abertura à vida. Não, porque o sexo não pode ser somente uma recreação, mas tem que ter um ato ali onde abra-se a possibilidade de existir vidas. Não é somente um ato de egoísmo, de prazer, tá? Egoísmo não só porque o prazer não é egoísmo, mas uma espécie de desfrute carnal de um corpo para o outro, mas também implica na possibilidade de gerar e criar uma vida, certo? Esse é o ponto, tá? Então, o que acontece? As únicas coisas que restaram de cosmovisão são essa, de visão de mundo. É um entendimento básico sobre a vida humana, um entendimento básico sobre a sexualidade humana, um entendimento básico sobre os relacionamentos humanos. Acabou. Só que não existe mais cosmovisão que vai explicar, por exemplo, como é que o mundo funciona, como é que as coisas acontecem. Aliás, existir até existe. Então eu mostrei aqui o livro da Santa Delgada, trazendo um elemento de medicina natural, tá? O católico é obrigado a usar só a medicina natural? Não. Mas ela tem princípios na sua base, cosmológicos, que vão ajudar você a entender como é que o mundo funciona, como é que Deus criou o mundo, deixou o mundo como ele é. Tá? Por exemplo, esse livro aqui eu postei em outro vídeo sobre a questão do livre-arbítrio. Santo Alberto Magno vai explicar. Existe destino? Qual é o impacto da influência das nossas escolhas na nossa vida, né? E você vai ter também esse livro aqui, ó, que é um livro, não é de um santo, é de um escritor medieval, chamado aqui, por exemplo, Tratado da Esfera, que João de Sacrobosco, que é Cosmologia Tradicional e Mecânica Celeste, tá? Vai explicar como é que funciona a visão que se tem. Você vai pegar, por exemplo, Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, vai explicar ali mais ou menos as esferas celestes, né? Vai dar uma hierarquização de virtudes e pecados. Por exemplo, era absolutamente comum para qualquer medieval que, por exemplo, existissem indivíduos que fizessem o bem apenas para aparecer. Não, eu quero fazer o bem porque eu quero que as pessoas vejam que eu sou bom. Se você perguntar hoje isso para qualquer católico, padre, bispo, ele vai dizer que isso é errado. Só que isso não é errado. A primeira esfera dos salvos, né, dos santos ali, dos céus, de Dante Alighieri, é justamente das pessoas que fazem isso. Elas fazem o bem. A segunda. A primeira esfera é dos que fazem o bem porque sentem que devem fazer o bem, por uma motivação sentimental. Nenhuma dessas coisas é ruim. Por quê? Porque, óbvio, por mais que ele esteja fazendo uma coisa imperfeita, mas o que ele está produzindo, na realidade, é um bem, pô. Não deixa de ser um bem. Se o cara dá esmola pro mendigo, o mendigo tá nem aí se o cara tá fazendo aquilo por Deus, ou se ele quer fazer porque as pessoas vejam que ele é bom ou não. Querendo ou não, o bem efetivo e objetivo foi realizado, que é justamente alimentar um faminto. Entendeu? Como é que funciona? Isso é cosmovisão. Ou seja, como é que funciona a alma humana, como é que funciona o mundo como um todo, como é que as coisas se ordenam, por que o Sol nasce e se põe, por que tem a posição do Sol em relação à Terra, e etc e tal. Isso é uma visão católica. O problema é que as visões científicas, elas foram criadas para ser oposição à religião. Não pense, meu amigo, que, por exemplo, o Galileu queria fazer o heliocentrismo,
tá? Por uma motivação científica, pelo amor ao saber e à sabedoria. Não, ele queria fazer porque a visão que a igreja ensinava era outra, ele queria bater de frente com aquela visão. Tanto que ele foi preso não foi por conta da descoberta do ensinamento dele, foi porque ele usou aquilo ali como uma espécie de atitude, argumentação antirreligiosa, tá? E no geral, o católico está empenhado em tentar fazer essas coisas se conciliarem, que as pessoas olhem para a igreja e falem, olha, nós somos iguais a você, tá? A igreja é igualzinha a você, tá? É porque tem amor excessivo a esse tipo de louvor e opinião, tá? Então não é assim que funciona, certo? Esse é o primeiro problema. Não existe mais na boca de padre, bispo, leigo, de ninguém, uma visão ordenada de como a realidade é, de como Deus age por meio dela, tá? Certo? Então tudo tem base nisso. Por exemplo, tem um outro livro aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar sem destruir a minha mesa aqui, tá? Pra vocês verem, meus vídeos, eles são espontâneos. Eu não crio roteiro pros vídeos. Eu não crio assim, nossa, vou falar assim, não sei o que. Eu vou pegando as coisas no aleatório, porque o meu objetivo é passar conhecimento e não querer, em alguma medida, se aparecer. Se fosse também, eu estando passando conhecimento e não se aparecendo, né? Também não teria nada de errado, mas só para vocês verem algo da minha personalidade, tá? Bom, isso aqui é uma obra de São Dionísio Areopagita, tá vendo? Tem uma obra dele aqui. Ainda não pude ler esse livro magnânimo, mas eu quero ler, que se chama A Hierarquia Celeste. A Hierarquia Celeste é o seguinte, é você entender qual é a ordem dos anjos. Ah, os anjos são assim, assado, etc. Qual é a natureza deles, o que é que eles têm, se eles têm algo de material ou não, se eles têm algo de corporal ou não. Tudo isso é explicação. Essas coisas desapareceram do catolicismo, não existe mais. Se perguntar qualquer padre, até alguns bispos aí da vida real, eles não vão saber mais o que responde, né? Eles não vão saber mais como é que funcionam essas coisas, etc. Tá? E isso é fundamental para que você entenda o mundo como ele é. A ação de Deus no mundo. Como é que ela funciona. Entende? Certo? Ah, Yuri, isso é doutrina, é dogma? Não é doutrina, nem é dogma. Que nem um imbecil falou um dia desses que, por exemplo, a visão do simbolismo, que é a noção de que a realidade possui símbolos que foram determinados e criados ali por Deus. Por exemplo, por que você olha para o ouro e você pensa em realeza, nobreza? Não é por conta que você viu muita série da Netflix, tá? É por conta que o ouro tem essa característica própria da realeza da nobreza, tá? Outra coisa que o ouro vai lembrar muito bem é o sol. E a lembrança do ouro com o sol vai associar essa questão da realeza e ao mesmo tempo Deus, porque o sol também tem uma ligação direta com Jesus Cristo. Você pegar vários salmos, né? O Messias é chamado de o sol da justiça, não é? Então, pessoal, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o seguinte, tá? Que é um pouco mais profundo que o primeiro, que é o ponto de... é uma questão psicológica. Por quê? Tem muitas pessoas, veja só, a finalidade da religião a gente viu aqui agora, a virtude da religião. O que a virtude da religião faz? Você tem que, em alguma medida, tá? Prestar culto a Deus de forma correta e ao Deus correto. Ok, isso é a virtude da religião. Tá? A religião, ela te dá de volta o quê? Um senso de salvação eterna e paz interior. Então, você a partir do momento, como é que, Yuri, que eu sei que a minha fé está firme, eu acredito piamente, tá? Na verdade, não é nem acredito, não é nenhuma coisa de fé, é uma coisa de eu tenho certeza absoluta, tá? Que nada disso aqui vale, a única coisa que vale é a vida eterna. Pronto, tá bom? Isso é um senso de uma pessoa que é verdadeiramente religiosa. Sujeito que não tem isso, qualquer duvidazinha do tipo, qualquer medinho assim, tá? Ai, meu Deus, parece que alguém vai achar ruim que eu tô fazendo isso, ou que alguém vai achar minha imagem ruim, ou que alguém vai achar que eu não sou religioso, etc e tal, ou que, se eu fizer isso aqui, eu vou sentir muita falta disso, entendeu? Qualquer tipo de insegurança nesse sentido, já mostra ali um ponto, olha, você não tá com a virtude da religião bem ajustadinha, tem rezar, buscar as práticas religiosas, os louvores, devoções, para que você ajuste isso, ok. Só que muita gente no Brasil, tá? E isso é um problema do brasileiro, porque o brasileiro ele tem uma mania de querer criar uma identidade pessoal e grupal para tudo. Por isso que o futebol aqui fez muita fama. Por isso que o futebol virou o país do futebol, entende? Porque é a única coisa que faz as pessoas terem naturalmente esse senso de identidade. Como a identidade patriótica do Brasil é muito mal desenvolvida, por quê? Você teve o Império caiu.
primeiro governo da República, vamos falar mal do Império e dizer que nós salvamos o país. Então o brasileiro já cresce odiando sua origem. Aí sai de uma república velha e vai para outra república, né? Entra Vargas. Né? Sai a República do Café com Leite, República Velha, entra Vargas. Aí Vargas, vamos falar mal da República Velha, porque nós fizemos isso, aquilo, outro. Tá? Aí sai Vargas, entra outro. Vamos falar mal de Vargas, que ele não prestava isso, aquilo, outro. Né? E aí você cria esse ciclo. Você vê agora. Sai o Bolsonaro, PT. Bolsonaro destruiu tudo, acabou com tudo e não serviu para nada. PT vai sair, quem entrar no lugar vai falar a mesma coisa. E você vive nesse ciclo de ódio retroativo entre todas as gerações que existem no país. E aí, óbvio, o brasileiro não cria um senso de identidade nacional e ele vai trazer esse senso de identidade que é natural para o ser humano para a prática religiosa ou para futebol. Você viu agora, final de semana, teve uma barbaridade no Recife. Briga de duas torcidas organizadas, claro, não é da torcida em si, mas tem muito marginal que se aproveita dessas coisas e faz qualquer tipo de barbaridade usando essas coisas. E por que faz isso? Porque tem esse senso de identidade pessoal e de grupo. E no catolicismo isso também acontece. Então você não vê mais uma identidade, uma unidade que a Igreja Católica descreve no catecismo ou em outros lugares. Até hoje mesmo, leia a liturgia dos ofícios das leituras de hoje. Tem uns textos muito bonitos sobre a questão da amizade, da unidade, da lealdade, etc. E você não vê mais isso, porque as pessoas só têm lealdade a grupos. Então é a galera que é do Opus Dei, a galera que é tradicionalista, a galera que é carismática, etc. E quem não se encaixa em nenhum grupinho, fica isolado, fica deixado de lado. Vai ter a turminha do Twitter que tem as suas ideias e não sei o que lá, parará, e etc e tal, uma coisa mais digital, né? Então, assim, a pessoa não consegue criar esse senso, porque ela usa a religião para criar um senso de identidade. Então, o que ele começa a fazer? Aquilo que eu falei no começo do vídeo. Ele começa a pegar ele, bota um escapulário gigante assim no peito, aí bota uma correntinha de consagração gigante. Aí a mulher, ela se veste, né, igual as americanas da década de 50, as rockabilly, né? Então vai lá, bota aquele vestidinho de bolinha, de florzinha, não sei o que lá, a sapatilhazinha, etc. Achando, não, eu estou representando uma identidade católica, né? Os tradicionais, bota aquele paletózão maçônico, né? Não, aquilo ali é um tipo de prática e de culto, né? Em certo sentido, que gera esse tipo de identidade. E vai ter também um tipo de identidade que é baseado nas ideias. Então você vai ter grupinhos que se juntam porque eles têm ideias semelhantes. E ninguém pode pensar uma vírgula diferente, porque aquilo ali já soa estranho e não católico. Então, tudo isso é uma espécie de doença espiritual, cultural inclusive, né? Não é da religião, não é da prática religiosa nem nada. É por conta da questão cultural do país. Certo? E que necessariamente se transforma numa espécie, tá? Como é que eu posso dizer, meu Deus? De vigarice mesmo. Então o sujeito vai começar a buscar a religião por prática. Veja, isso não é um problema do católico. Então eu conheço muçulmanos que falam, meu cara, aqui, os muçulmanos católicos brasileiros geralmente são assim, tá? Ortodoxo também é a mesma coisa, certo? Não, porque eu não aceito ler São Tomás de Aquino, porque ele é um herege, não sei o quê. Aí acontece isso. Aí o católico responde, não, porque Palamas, São Gregório Palamas também não presta, não sei o que lá. E aí fica essa guerrinha. Isso é tudo guerrinha identitária, cultural, não tem nada a ver com prática religiosa. Nada a ver, entendeu? Tá? E é por isso que existe o mau uso desse artigo, desse artifício ligado à superstição. Porque qualquer coisa que pareça estranha à prática religiosa comum vira superstição. Sendo que muitas vezes o sujeito que está imbuído dessa doença espiritual, ele não sabe o que é a religião dele. Ele não leu nem 10%, nem sei lá, 1% desses livros aqui que falam desses assuntos. Ele não leu nada, ele não sabe nada, mas ele sente no direito de falar que aquilo é supersticioso e que vai contra os paradigmas da fé, ainda que o sujeito esteja fazendo, sei lá, uma terapia psicológica. Então, um dia desses mesmo, conversando com uns alunos que eu falei que puxou o gatilho para esse vídeo, né? Ele fez um negócio de uma terapia de constelação familiar. Eu não sei o que é essa prática. Eu não parei para estudar e não vi a fundo. Eu só tenho a explicação do que ele fez na consulta, que foi o seguinte. Ele fez uns desenhos que a psicóloga pediu para ele fazer, tá? E pelos traços, pelos padrões que ele fez esses desenhos, certo? Ela identificou o que cada um dos desenhos significava no âmbito familiar dele. Esse aqui é o seu pai, esse aqui é a sua mãe, esse aqui é não sei o que, esse aqui é aquilo outro. E com base nisso, ela fez uma série de assertivas sobre a relação que ele tem com esses membros.
Então, com seu pai você age desse jeito, você não percebe, você tem que ser de forma diferente. Ó, por essa descrição, o que é que tem de supersticioso nisso? Podem existir outras pessoas que usem essa prática e ensinam elementos de religião? Pode, mas aí é o que acontece, meu filho, você tem que sentar, estudar e entender o negócio. Não é simplesmente porque o negócio parece a constelação. Então, teve idiota que até falou assim, não, porque isso é astrologia. Só porque tem o nome constelação e constelação evoca estrela. Meu amigo, você está raciocinando igual um cachorro. Cachorro que pensa assim, pô. Tá? Cachorro é assim. Se você pegar o cachorro, você deve, sei lá, ele entra numa casa. Pronto, foi assim que eu eduquei os meus cachorros a não fugir de casa. Eu tinha que abrir o portão da garagem para o carro sair. E aí os cachorros queriam fugir. Né? E dava um maior trabalhão. Aí o que eu peguei? Panela, colher de metal, batia, fazia um barulho, que eles não gostam de barulho, e se afastavam. Então toda vez agora que eu abro o portão da garagem, eles automaticamente correm para o fundo. Porque ele já associa, abriu a garagem, vai fazer aquele barulho que eu não gosto, eu vou lá para o fundo ficar onde não vai ter aquele barulho. Pronto. É assim que cachorro pensa, ele pensa por associação. Ele associa uma coisa com a outra que não tem nada a ver e toma uma decisão. Se você pensou, não, constelação, estrela, astrologia, então deve ser isso. Meu amigo, você está pensando igual cachorro, entendeu? Então assim, eu custo pensar assim, não, seus atos de oração e adoração, Deus deve aceitar por misericórdia. Fala assim, ó, eu quero um ato de adoração de um ser humano, mas como tem esse cachorrinho aqui fazendo isso, eu vou aceitar, certo? Só por benevolência minha, misericórdia minha. Porque não é possível isso, entendeu? Entende? Então, meu amigo, você tem que pensar, entendeu? Isso aí é uma crise de inteligência que tem no ambiente religioso. Não é assim que funciona, tá? Então, por exemplo, surgiu as modas aí, não é bem moda, não sei, uma popularização melhor, uma popularização de óleos de não sei o que lá, do Bom Samaritano. Eu mesmo já falei aqui, eu usei um azeite de Santa Filomena, eu nem sabia que existia esse azeite, eu não sei como é feito esse azeite, mas eu usei um azeite juntamente com as orações que me deram e curou uma infecção grave que tinha 1 ano que não curava. Eu tomei todo tipo de antibiótico que você imaginar. Eu passei todo tipo de coisa na perna, onde estava a infecção, que você pode imaginar. Até as coisas que os velhos falam, não passa babosa, deixa o cachorro lamber que melhora, não sei o que. Nada melhorou. Eu passei esse negócio, rezei e o negócio melhorou em 5 dias. E até hoje, tem 2 anos já, graças a Deus, nunca mais abriu. Tá? Onde é que tem religião e superstição? Nenhum. O azeite tem um efeito dele natural, tá? E ele é uma espécie de sacramental, porque você reza junto as orações de Santa Filomena. Acabou. Onde é que tem alguma superstição, não sei o que lá? Vai dizer que São Bento, a oração de São Bento foi criada para ele impedir que ele fosse envenenado. Então o pessoal queria matar ele no mosteiro, e ele sabia disso, ele fez a oração, mencionou o cálice, tá? E tomou o cálice envenenado e não morreu. Isso é superstição? É claro que não. Então é simples, tá? Eu preciso ter noção disso. Qual é a finalidade desse ato que eu estou fazendo? É uma finalidade medicinal? Então não é superstição, porque não é culto, pô. Você não está atribuindo culto a um negócio. Tá? Você está dizendo o seguinte, olha, esse negócio tem um poder curativo medicinal que eu não conheço como funciona, mas eu sei que em alguma medida pode, por indicação de alguém, A, B, C, D, E, F, G, pode resolver problemas meus espirituais, psicológicos, ou saúde física. E espiritual como? Simples, às vezes o sujeito tem um vício, ele não consegue largar daquele negócio. O sujeito é pegado na masturbação, na pornografia, e não consegue abandonar aquilo. Ou então o sujeito é medroso, muito medroso. E aí alguma coisa, não, toma esse negócio aqui e tal, que é uma medicação que vai ajudar a ajustar isso em você. É porque é simples, o ser humano é um composto. Você não é só puro espírito, e você não é só pura carne. Você é a mistura das coisas. Essas coisas estão misturadas, entendeu? Entende? Com a diferença de que o inferior não depende do superior. Perdão, o superior não depende do inferior. Ou seja, se você cortar um braço, você ainda vai ter a utilidade espiritual daquele braço, ainda que ele seja cortado. Então, por exemplo, tem casos de experiência de quase morte que a pessoa era cega. Quando ela teve a experiência de quase morte, estava morrendo, ela voltou e começava a enxergar. Pô. Por quê? Porque o olho é uma função biológica de uma potencialidade espiritual. E psíquica, né? Que a alma tem essa influência psíquica também, tá? Então, só para encerrar, porque já deu o prazo aqui de vídeo que eu quero fazer, de tempo de vídeo, certo? Então, tenha dó com essas coisas, não fica usando as coisas que você não sabe. Você está destruindo e degradando a sua própria religião.
Então, antes de ficar dizendo que tal coisa é isso, tal coisa é aquilo, ó, a igreja, cara, nunca pegou um sujeito que é herege. Você gosta tanto de defender, né? Não, a Inquisição, não sei o que, para lá. A Inquisição nunca fez isso. A Inquisição pegava o sujeito, interrogava ele várias e várias vezes por anos. Aí interrogava os parentes, interrogava os amigos, interrogava o padre da igreja dele, interrogava todo mundo. Depois se juntava uma multidão de provas, de documentos, de fatos. Aí ela ia para um juiz e o cara ainda tinha um advogado. O cara ainda tinha um advogado que podia pegar, explicar melhor aquilo ali tudo, fazer ele se defender. Nunca foi assim. Agora, os católicos do século XXI, de internet, acham que podem fazer isso com qualquer leniência e vulgaridade. Não é assim que funciona, tá? Não é assim. Então, pessoal, agradeço hoje, mais uma vez. A gente está retomando aqui o canal depois de uns dias aí parados. Só vou te pedir mais uma vez uma coisa. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Se tiver dúvidas, pode botar aqui no comentário que eu vou respondê-las assim que eu puder, tá bom? E é isso. Peço orações por todos, minha família, até pela minha saúde aqui, esse negocinho aqui do lúpus. Tá vermelho, né, por acaso, coça, incomoda às vezes, etc, né? Peço orações pelo meu filho também, tá com uma possível suspeita de autismo, então ainda não é confirmado, mas a gente tem que investigar, olhar direitinho, né? Para que a gente encontre bons profissionais que nos ajudem a sanar essas dúvidas e chegar ao diagnóstico verdadeiro e essencial para ajudar a vida dele, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradeço, fiquem com Deus e até a próxima.